Agora vamos tratar de outra questão que tem a ver com o primeiro caso que estávamos a tratar era simplesmente de uma amostra, né, para cada caso, que é para poder determinar o intervalo de confiança para a proporção, quer para determinar o intervalo de confiança para a variância, quer para determinar o intervalo de confiança para a média. Aí estávamos perante casos em que partíamos de uma amostra para cada caso. Partíamos de uma amostra com base, porque recorde-se que nós, quando estamos a falar de inferência estatística, nós estamos a dizer que nós recolhemos determinada amostra. Depois de recolher a amostra, determinamos o correspondente estimador, que aqui nós atribuímos ser o valor amostral. Determinamos a correspondente medida do valor amostral, que é a média amostral, ou variância amostral, ou proporção amostral, ou então determinamos ali a razão das variâncias. Então nós começamos por este lado. Recolhemos uma amostra, determinamos o correspondente estimador e a seguir queremos saber qual será o comportamento do respectivo parâmetro, significa da respectiva população. Em que intervalo o parâmetro efetivamente cai? Estamos a falar de intervalo de confiança. Agora, por isso que até pode-se falar de intervalo de confiança paramétrica, porque temos o parâmetro. Agora, a questão base que é levantada agora, isso por causa de uma amostra. E se forem duas amostras? E se forem mais amostras? Se forem mais amostras, 3 ou mais amostras, se forem dados que são quantitativos, como esse caso que nós estamos a tratar, então nós começamos aí a tratar normalmente tratamos nessas amostras, analisamos o comportamento das correspondentes variâncias ou o comportamento das respectivas médias e por aí em diante. Então aí passamos a entrar na análise de variância, basicamente, porque estamos a falar de 3 ou mais amostras. Significa que ali, nem se quisermos, tendo 2 ou mais amostras, queremos achar, por exemplo, as respectivas correlações, aí entramos em correlações parciais. Agora, estamos em caso de 2 amostras. Como é que efetivamente vamos tratar? Temos uma amostra e temos outra amostra. E nós queremos comparar os valores das 2 amostras. Queremos determinar o intervalo de confiança da comparação entre essas 2 amostras, ou entre esses 2 grupos. Aí, estamos a falar, por caso de variância, já vez de ser uma variância só, falamos agora de razão de variância. O caso de proporções são 2 proporções, falamos de diferença das proporções ou diferença das percentagens. O caso das médias, 2 médias, estamos a falar de diferença de médias. Então vamos começar com o primeiro caso, que é o caso de intervalo de confiança para 2 proporções. Aliás, vamos tratar primeiro 2 variâncias. Então, estamos a falar de intervalo de confiança para 2 variâncias. Significa que é sigma 1 ao quadrado sobre sigma 2 ao quadrado. Então, o caso da distribuição para 2 variâncias usa a distribuição F. Neste caso, que tem GL1, N1, -1, em que o GL1, N1, GL2, N2, -1. E aí estamos a falar da distribuição F. Aqui teremos probabilidade de 1 sobre F de 1 menos alfa sobre 2 vezes S1 ao quadrado sobre S2 ao quadrado, que é variância, neste caso, variâncias amostrais, menor variância 1 sobre variância 2, menor 1 sobre F de alfa sobre 2, S1 ao quadrado, S2 ao quadrado, igual a 1 menos alfa.
Esta aqui é a forma da respectiva probabilidade que determina um intervalo de confiança para o caso de duas variâncias. No caso de duas variâncias. Então, assim sendo, temos um exercício que aí é levantado. Pretende-se comparar o tempo que duas máquinas A e B gastam no fabrico de uma peça. Então, a partir de 13 peças fabricadas pela máquina A, significa que N de A é igual a 13. N de A é igual a 13. A partir de 13 peças fabricadas na máquina A e de 16 fabricadas na máquina B, e neste caso 16 NB igual a 16 peças fabricadas na máquina B, obtivemos os seguintes resultados para as variâncias dos tempos. Obtivemos os seguintes resultados para as variâncias dos tempos. Variância de A e variância de B. Variância de A foi obtido 6,32. 6,32. E variância de B, 4,80. 4,80. E a seguir o enunciado diz: admitindo-se que o fabrico das peças tem um comportamento normal, determine o intervalo de confiança a 95%. Então, é dado, pede-se aqui o intervalo de confiança a 95%. Significa que alfa é 0,05, significa que alfa sobre 2 é 0,025. Então, nós iremos procurar os correspondentes, que é valores tabelados. Então, dos valores tabelados que você vai ver aqui, simplesmente vamos procurar o f de alfa sobre 2. O f de alfa sobre 2. GL1 para este caso, segundo este nosso enunciado, eu vou colocar aqui GL1 é igual a N, GLA, NA menos 1, que é 13 menos 1, que é 12, GLB, NB menos 1, que é 16 menos 1, que é 15. Então tem os graus de liberdade, GLA, NA menos 1, 13 menos 1, 12, GLB, NB menos 1, que é 16 menos 1, 15. Então, a seguir, vamos determinar f de alfa sobre 2, f de alfa sobre 2, GLA, GLB, que será, neste caso, f de 0,025, temos aí 12, 15. O outro, f de alfa sobre 2, GLB, GLA, que será, neste caso, f de 0,025, 15, 12. Então, vamos ver o caso de 15, 12, 12, 15. Se nós pegarmos aí para a linha 12, se pegarmos para a linha 12, coluna 15, 2,96, 12, 15, 2,96, e o valor é 3,18 mesmo, o outro 2,96, 3,18, 2,96, 3,18, então, para esses dois é muito simples quando os valores são tabelados. Significa que aqui, como usa a distribuição F, o que você tem que fazer? Tem que ir ali para a tabela de distribuição F. Na tabela de distribuição F, tem ali, são 4 tabelas. Um é 1%, que é 0,01. O outro é 5%, 0,05.
tem tabela de 0.025 também. Então você vai ver nas tabelas de 0, porque alfa sobre 2 é 0.025, tem que ir às tabelas de 0.025. Nessas tabelas vai procurar linha 12, coluna 15, depois inverte linha 15, coluna 12. Linha 12, coluna 15, depois linha 15, coluna 12. Então, o que for o maior valor é esse que você vai considerar como sendo f de 1 menos alfa sobre 2. Então, neste caso aqui, consideramos como sendo f de 1 menos alfa sobre 2. Então, é tão simples. Só comparar a ver qual deles é maior, f de alfa sobre 2 é o menor daqueles dois. A única coisa que você vai para naquela mesma tabela vai procurar, neste caso, a linha 12, coluna 15, depois troca, procura linha 15, coluna 12. Então, os valores, ali na interseção da linha 12, coluna 15, vai apanhar um valor. Depois vai linha 12, coluna 15, vai apanhar outro valor. Significa linha 12, coluna 15, tem um valor. O outro, linha 15, coluna 12, tem outro valor. Então, desses dois valores, o que for maior é esse que é considerado como f de 1 menos alfa sobre 2. O menor fica como f de alfa sobre 2. Mas a tabela será, neste caso, como nós calculamos o alfa sobre 2 é 0.025, irá a essa tabela do alfa sobre 2. Neste caso, quando nós estamos a falar de intervalo de confiança para teste de hipótese, irá simplesmente para a tabela de alfa, já não será alfa sobre 2. Assim sendo, é só a questão de agora substituir, né? Isso é a questão de substituir. Terá aí a probabilidade 1 sobre f de 1 menos alfa sobre 2 vezes esse 1 ao quadrado, e neste caso esse ao quadrado, 632 sobre 4,80 menor que sigma 1 ao quadrado sobre o sigma 2 ao quadrado, 1 sobre f de alfa sobre 2, e a seguir 632, 4,80, igual aí é 0,95 que vem pelo enunciado. Podia ser 0,98, porém se fosse 98% de confiança. Então a seguir é só fazer a última substituição, que é 1 sobre 3,18 vezes 632 sobre 4,80 menor que sigma 1, sigma 2 ao quadrado, 1 sobre 2,96, 632, 4,80. Então aí tem aquilo que era pedido pelo enunciado, que é o respectivo intervalo de confiança para a razão de variância. Assim sendo, está aí determinado o que se queria. O intervalo de confiança para a razão de para a razão de variância, neste caso são duas variâncias, como foi dito, usa a distribuição F, que tem GL1, grau de liberdade 1, N1 menos 1, grau de liberdade 2, N2 menos 1. E aí é só ver, neste caso calculamos o F de 1 menos alfa sobre 2 e o F de alfa sobre 2, praticamente nós lemos na tabela de alfa sobre 2. E aí você tem 4 tabelas de distribuição. Isso se for a ver nas fichas que também pode resolver, ou pode procurar por aí, você tem 4 tabelas de distribuição F, que é a tabela correspondente a 2,5%, que é 0,025, tem a tabela correspondente a 5%, que é 0,05, e tem a tabela de 10%, que é 0,1. Então, nessa tabela, para este caso, alfa sobre 2 é 0,025. Vai na tabela 0,025, procura neste caso GL1 dá 12, GL ou GLA 12, GLB 15. Então vai procurar nessa tabela 0,025, linha 12, coluna 15, irá encontrar um valor. Depois vai procurar na linha 15, coluna 12, vai encontrar outro valor. O valor que é maior dentre esses dois é o seu f de 1 menos alfa sobre 2. Aquela que é menor é o f de alfa sobre 2. Daí é só questão de substituir e chegar ao resultado. Tabela de distribuição F, assim como o caso da distribuição normal T student Q quadrado e distribuição F
você apanha ali apanha na mesma nos livros de estatística, geralmente essas tabelas lá aparecem. Agora, aquela normal, como eu estava a dizer, a tabela de distribuição normal é normal corrigida. Essa já não apanha em qualquer livro. Mas aquela é muito melhor. Há outras de distribuição normal, mas que não tem aquela parte da coluna de correções. O que significa que agora foi tratado a questão de intervalo de confiança para duas variâncias, que usa distribuição F. De uma variância usa distribuição Q quadrado. E aí tem aqueles dois cenários, se a média é conhecida ou se a média não é conhecida. De duas variâncias dissemos que ela usa distribuição F. Depois temos há mais casos, né? O caso em que, por exemplo, trata ali de proporções, e tem o caso das médias, né? O caso das proporções, por exemplo, se forem duas proporções, e o caso das médias, se forem duas médias. Então aí pergunta-se o que você faria, supondo, para esses casos. Agora, nós vamos ver o caso que é relativo a duas proporções. Como já tinha sido adiantado também, as proporções usam sempre a distribuição normal. Como as proporções usam sempre a distribuição normal Z, então aqui para o caso de uma proporção usa Z, o caso de duas proporções também usa a distribuição normal Z, o que significa que não há aí grandes alterações, nem grandes mudanças. A distribuição normal ela já não precisa nem de graus de liberdade. Por quê? Porque ela é normal. As outras usam graus de liberdade, que é para poder dizer que, bom, se nós estamos a dizer que n menos 1 graus de liberdade, estamos a dizer que n menos uma curvas aproximam-se à distribuição normal e somente uma é que é exatamente igual à distribuição normal. Por isso que aí está-se a falar dos conceitos de graus de liberdade. Então aí é preciso ter em conta esse fator. Não pode pensar que usar graus de liberdade é uma questão de duas proporções. No caso de duas proporções, nós estamos a falar de diferença entre proporções. Ou então estamos a falar de diferença entre percentagens. É a mesma coisa. Falar de proporções e falar de percentagem. Então vamos lá ver para o caso em que trata de duas proporções. Então, teremos duas proporções, significa P1 menos P2. Então, como nós dissemos que o caso de proporções usa a distribuição normal, então a respectiva fórmula será aqui P1 menos P2 amostrais menos Z raiz quadrada P1 Q1 sobre N1 mais P2 Q2 sobre N2 menor que P1 menos P2 menor, agora as proporções amostrais de novo, mais Z raiz quadrada P1 Q1 sobre N1 mais P2 Q2 sobre N2, isto aqui igual a 1 menos A. Aqui, como você já sabe, P1 igual a N1 sobre N1, Q1 igual a 1 menos P1. P2 igual a N2 sobre N2, Q2 igual a 1 menos P2. Então aí nós estamos a falar aqui de intervalo de confiança para duas proporções. E como vê, usa a distribuição normal Z. Qual é o exemplo? O exemplo que é dado aqui é de um comerciante que vende brinquedos, que verifica que 38 de 100 bonecos fabricados pela empresa A
38 de 100 bonecos fabricados pela empresa A significa P1, PA, TNA sobre NA, 38 de 100 bonecos fabricados pela empresa A não satisfaziam determinada norma de segurança, enquanto que 52 dos 500 fabricados pela empresa B, enquanto que NB sobre NB, 52 dos 500 fabricados pela empresa B não obedeciam à mesma norma. É o que o enunciado diz. Não obedeciam à mesma norma. Verificar através de um intervalo de confiança a 98% se é razoável supor que essas percentagens observadas traduzem comportamentos idênticos para os dois comerciantes no que toca ao não cumprimento da norma de segurança. Então, é isto que isto a um nível de 98%. Então, temos aqui 1 menos alfa, 0,98, significa que alfa é 0,02, alfa sobre 2, 0,01, significa pegar 0,02 dividir por 2, dá 0,01. Significa 1 menos alfa sobre 2 é 1 menos 0,01, que dá 0,99. Z de 1 menos alfa sobre 2, Z de 0,99. Se é só ir à tabela e aí de distribuição normal para você ter que consultar esse valor de Z de 0,99. E aí, depois, você vai encontrar que Z de 0,99 está na linha 2,325. 2,325. 2,326, aliás. 2,326. Acho que é isso. Então, significa linha e coluna onde está a probabilidade 0,99, está na linha 2,3, coluna 2, subcoluna 6. Então, aí você tem isso, essa tabela de distribuição normal, já tinham visto ali, quando nós estávamos a tratar de distribuição normal. Então, aqui, nós vamos calcular o Q dA, que é 1 menos PdA, é 1 menos 0,38. que dá 0,62. Aqui QdB é 1 menos PdB, que é 1 menos 0,108, que dá 2,9, 0,892. Acho que é isso. Somado isso dá 1, né? Aí 10, vamos lá ver a coisa. 1 menos 0,108, então somado isso dá 10, 9, 10. Então é isso. 10 mesmo. Então nisso, agora vamos simplesmente substituir. Teremos aí a probabilidade. Aqui no lugar de 1, PD1 fica PDA, 2 fica B, então teremos PD dá, temos aqui 0,38 menos 0,108 menos Z raiz quadrada P 0,38 0,62 sobre 100, mais o outro é 0,108
0,892 sobre 500 menor que PA menos PB menor que 0,38 menos 0,108 mais Z raiz quadrada 0,38 0,62 sobre 100 mais 0,108 0,892 sobre 500 igual a 0,98. Agora a seguir é só substituir o valor de Z, que é para poder terminar e tirar dali de parêntese, né? 0,38 menos 0,108 menos o valor de Z 2,326 raiz quadrada 0,38 0,62 sobre 100 mais 0,108 0,892 sobre 500 menor que PA menos PB menor 0,38